Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Cláudia Abreu. Ela é jornalista e sócia fundadora da Usina da Comunicação. Nosso tema hoje é a importância da assessoria de comunicação e imprensa para as empresas. Antes de eu começar, eu queria que a Cláudia se apresentasse um pouquinho. Bom dia, é um prazer estar por aqui, Marcelo. Obrigada pelo convite, conversar com a sua audiência. Bem, sou jornalista, sou sócia fundadora da Usina da Comunicação. A gente está no mercado há 15 anos. Um dos nossos principais serviços é justamente a assessoria de imprensa, que é o nosso tema, o nosso papo. Eu vou aproveitar para me autodescrever, porque se por acaso estiver na audiência alguém que não tenha visão ou visibilidade reduzida, a gente colabora. Inclusive, é importante para a comunicação a gente conseguir falar com todo mundo, né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, eu estou num ambiente fechado, um escritório domiciliar, estou de blusa preta. Vou aproveitar e fazer a autodescrição do Marcelo, um homem branco, está de headphone, blusa preta polo, também num ambiente fechado, paredes claras, tem um vasinho, tem ali os enfeites, livros. Estou à disposição, Marcelo, para o nosso papo. Tá ótimo, Cláudia. Obrigado. O ambiente aqui é o escritório, né? Não é um ambiente domiciliar. Hoje a gente está no escritório aqui, junto com o nosso time. Minha primeira pergunta para você é a seguinte, Cláudia. Assessoria de comunicação e imprensa serve só para empresa grande? Não. Tem empresas pequenas, inclusive profissionais autônomos, que possuem insumos, que possuem informações, serviços, produtos que são interessantes de estar no jornalismo, né? Lembrando que hoje, com as redes sociais, com o espaço que digital ganhou força na comunicação, a gente pensa em assessoria de imprensa, naturalmente, muito focado no jornalismo, mas também auxiliando, dando assessoria para o cliente em outras frentes de comunicação, como redes sociais, trabalho de relações públicas, trabalho de texto para os blogs, pensando em SEO, né, naquelas buscas orgânicas do Google. Então, assim, assessoria, eu não acho que é para todo mundo, no sentido do que o profissional, seja ele autônomo, médio, grande, multinacional, enfim, ele tem que estar preparado, ele tem que estar disponível e organizado para ter assessoria, mas eu não acredito que é só para o grande. Eu acho que é muito mais o preparo, o grau de maturidade que aquele profissional se encontra. E aí você me explica um pouquinho, né, Cláudia, antes da gente voltar até para esse grau de maturidade, né, da importância, mas você falou, a gente fala um pouco, né, aqui de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, né? Qual que é a diferença entre os dois? A assessoria de comunicação, a gente está falando no guarda-chuva aberto, macro, né? Uma empresa aí sim, já mais encorpada, com uma estrutura maior, que aí tem um setor de comunicação com vários colegas, e cada um com funções e atribuições distintas. Então vai ter o colega que vai estar focado em jornal mural, em jornal institucional, em relações institucionais, né, com outros players. Vai ter o designer, que vai cuidar da parte visual dessa comunicação, vai ter o fotógrafo, vai ter o assessor de imprensa, que vai estar focado exclusivamente em trato com o jornalismo, vai ter um analista de mídia. Então, assim, a assessoria de comunicação é para uma empresa, para uma organização já maior, mais estruturada, que tenha mais volume de informação, que tenha mais colaboradores, que precise se comunicar com várias frentes, e aí só a assessoria de imprensa não dá conta disso. A assessoria de imprensa, assim, falando de forma mais resumida, é aquele colega jornalista que está ali para mediar o interesse do seu cliente, seja ele autônomo, pequena empresa, média ou grande, com o colega que está na redação. E aí, em redação, a gente pensa TV, rádio, online, os canais digitais dos veículos tradicionais, revista, jornal. Então, assim, a diferença é essa. A assessoria de imprensa é um recorte, é uma função de uma assessoria de comunicação. E aí, Cláudia, tem uma pergunta assim, aí curiosidade minha também, né? Mas eu acho que a gente já se conhece há um tempo também, e a minha percepção, né, é que com esse mundo digital entrando, né, com o mundo online, redes sociais, esse mix que acaba acontecendo, né, entre a mídia tradicional e essas redes sociais, a assessoria de imprensa, essa assessoria de comunicação que era muito focada em grandes empresas, né, hoje parece que o mundo abriu, né, ou seja, esse mercado tem aberto não do jeito que era antigamente, mas de uma outra forma, né? E
até com oportunidades para muita gente, né? Eu estou correto nessa linha ou não? Acho que tá, Marcelo, concordo. Assim, é claro que o assessor está focado no jornalismo tradicional, nos veículos, sejam aqueles grandes, né, nacionais ou regionais, mas esses próprios veículos também têm seus canais digitais, então a gente também tem que pensar que o cliente do nosso cliente, né, o consumidor, né, da informação, ele também vem mudando, depende da geração, depende também do cliente, né, Marcelo? Porque assim, tem cliente que não cabe estar num jornal de repercussão nacional, porque o que ele tem para entregar de insumo, de informação, de repente não é pertinente para aquela audiência, para a linha editorial, né, que a gente chama, que é o formato de cada veículo, né, características de cada veículo. Mas, por sua vez, ele pode estar muito presente tabelando com influenciadores, por exemplo, sabe? Fazendo outro tipo de comunicação. Então, acho que as coisas se cruzam, sim. Aliás, tenho certeza que se cruzam, né? Não é mais um achismo, a gente vê o sucesso de algumas marcas quando fazem parcerias com influenciadores, com personalidades. Também é uma certeza que não dá para ficar só no universo tradicional, que é uma realidade, o digital, como você falou, mas o que me parece muito interessante também é você não ir só na onda da moda, nas tendências, é você observar muito assim, quem é o meu cliente? Com quem que ele realmente precisa falar? O que ele quer entregar, para a gente saber, até auxiliar o cliente, né, dar essa assessoria do que vale a pena para ele, porque de repente o que é interessante para você não é para uma outra empresa, para um outro empresário. Eu acho que também tem um estudo assim, de caso a caso, tirar um retrato daquela cena e ver com quem que ele tem que dialogar. E Cláudia, uma coisa, assessoria de imprensa, ela faz milagre? Tipo, ela entra e você já consegue resultados? Não é, né? Não. Tem clientes que eu diria assim, que são mais fáceis. Se a gente pegar assim, uma grande marca, né? Que todo mundo já conhece, tem um trabalho grande de marketing, inclusive, alguma coisa nesse sentido. É muito mais fácil uma empresa global que produz muito, que tem muito serviço, que atinge muita gente. É muito mais fácil, porque naturalmente o próprio jornalismo já demanda daquele cliente. Então, assim, exemplos. Agronegócio, né? Quando você fala de alimentos, a gente trouxe agora para o nosso momento aqui, Brasil e mundo. São pautas que, mesmo que o assessor não crie muito, não seja tão ativo, ele vai ter demanda. Então, ele vai ter um trabalho muito mais de administrar, filtrar quais são os veículos, preparar seus clientes para fala, deixar informações relevantes para os colegas das redações já prontas. E tem outros clientes que não têm esse apelo todo. Então, de repente, eles são mais regionais, uma academia de bairro, por exemplo. Né? É mais difícil, porque não é uma marca conhecida. Então, o jornalismo também precisa ter fontes credíveis, né? Que passem credibilidade, que passem veracidade. Então, assim, tem quando a marca não é muito conhecida, aquela empresa, tem muito mais um trabalho até de conseguir convencer quem está na redação, apresentar, né? Quase um namoro. Você conhece, vai namorando, quem é aquele profissional, o que ele realmente tem de interessante para entregar para o meu ouvinte, para o meu telespectador. Então, tem esse desafio, Marcelo, assim, quando não é uma marca grande, uma instituição governamental, né, que os olhos estão sempre ali grudados, procurando informação, você tem esse desafio de apresentar, de convencimento, de mostrar que é fonte relevante, que tem sim o que dizer e que não é só marketing, né? Porque a gente, assim, acho até curioso a gente falar sobre isso, porque a assessoria de imprensa, apesar de ser uma função de jornalistas ou de relações públicas, né? Também muitos colegas que fazem RP exercem essa função, ela hoje é muito usada, inclusive, pelo marketing das empresas. Mas a gente não pode esquecer que ela tem um DNA de jornalismo, então a gente tem que entregar informação. Não, e é interessante isso, né? Porque hoje o mundo ele é muito ávido de informação, né? Por um lado, todo mundo quer informação muito rápida, né, Cláudia? Isso deve ter sido alguma coisa também que vocês devem ter vivido aí nesses 20 anos, né? Que você está no mercado. E que de uma hora para outra as pessoas querem ler e saber e se tornarem especialistas nos temas numa linha, né? Fica todo mundo expert em alguma coisa lendo a manchete das coisas, né? Como é que isso tem sido também? Porque você vê ainda, né, veículos tradicionais, etc., onde eles trazem, né, reportagens detalhadas, você vê que levam tempo para serem feitas, mas talvez muitas vezes aquilo não seja, digamos assim, consumido como no passado, né? Como é que está essa transição, né, entre informações muito rápidas,
às vezes rasas, que as pessoas têm que olhar para aquelas outras que são extremamente detalhadas, né? Existe ainda público para isso? Público pro tradicional? Isso. Existe. Não acredito que o jornalismo vai acabar igual quando a internet chegou com mais força, né? Que democratizou, não consigo falar para todo mundo, porque ainda não é literalmente para todo mundo, mas democratizou bastante, atingiu muita gente. Teve uma onda, se o jornalismo vai acabar, não vai ter mais jornal de papel, não vai... fazer uma analogia, a mesma coisa quando não vai ter mais livro de papel. Eu acredito que vai ter sim, a gente tem esse hábito. Quem gosta de ler com calma, como você falou, aprofundar, refletir, acaba que o ambiente físico, né? Você concentra mais, aí você esbarra até em neurociência, vai para além do meu conhecimento técnico, mas a gente acaba estudando um pouquinho também. Então, assim, tem a coisa da concentração. É claro que o digital também tem suas vantagens, você consegue atingir mais gente. Muitas vezes é uma isca também, né, Marcelo? Você também pode usar de estratégia. Às vezes você lê uma coisa aqui rapidinho, mas você consegue pelo menos plantar lá uma sementinha e se a pessoa tiver realmente interesse, ela vai em busca de aprofundamento. E mesmo no ambiente da web, aí eu não estou falando exatamente só de rede social, estou falando dos portais, tem muita matéria completa hoje, inclusive com recurso visual, como a gente está fazendo aqui, que muitas vezes também entrega conteúdo muito interessante, só que de outra forma. Eu acho que a gente tem que se despir de preconceitos, sabe? Que só o texto entrega profundidade de informação. Eu acho que a gente tem que se despir de preconceito e se vestir de compromisso, sabe? E também estudar e procurar as empresas também, né, os assessorados também estarem abertos a novas possibilidades e fazer um mix, como você falou, porque um pode complementar o outro. E assim, Marcelo, saber muito com quem que eu estou falando. Porque eu acho que tem público para todo mundo, tem leitor, telespectador de vários gostos. Hoje o jornalismo mudou bastante também, você vê assim, alguns veículos que eram mais engessados, até estilo de roupa do apresentador, do repórter, o estúdio. Então tem hoje em dia uma linguagem que esbarra mais, até visualmente, com a linguagem de internet. Tem as edições, né, as edições que eu digo de imagem, que brincam muito, inclusive com memes, com aqueles efeitos visuais que a gente vê na internet. Então, assim, eu sou a favor da gente abandonar preconceitos. Claro, sempre estar preocupado com a informação, com a credibilidade. A gente vive também um momento de fake news, de mentiras, de edições, de deep web, enfim, que não é um fenômeno nosso brasileiro, é internacional, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado, mas eu acho que é isso, assim, é se atualizar, saber com quem você está falando, o que você quer falar e aproveitar dessas várias frentes que estão aí postas pra gente. Claudio, você sabe que eu sou um fã dessa área de comunicação e imprensa, né? Eu acho que você falar com o público, né, de uma forma estruturada e bem suportado, né, auxiliado, isso faz uma grande diferença, né? Então eu acho até que o que você trouxe aí é para enriquecer bastante, né, a discussão e mostrar a importância, né, muitas vezes de uma assessoria dessa de comunicação de imprensa e a diferença que ela pode fazer na vida de muita empresa, seja ela, como você já falou, né, pequena, média ou grande. Certamente hoje em dia, obviamente no passado você tinha um modelo mais tradicional, mas hoje que informação é o, digamos assim, é o grande produto da vez, né? Faz todo sentido você ser muito bem assessorado, né? Acho que faz muito Marcelo, sentido. tem uma coisa que eu acho também, não sei o que você pensa disso, mas assim, eu acho que a questão do momento que a gente viveu com a pandemia, eu acho que acelerou esse processo, isso já é dito, né? Já é sabido, inclusive pelos profissionais que estudam esses fenômenos, e de alguma forma isso também impactou a comunicação. Você estava falando de desafio para a gente, assessor, a agência. Na pandemia, nós, comunicadores, seja de agência ou seja das redações, nós fomos muito demandados, muito. Porque a sociedade precisava de informação de toda a ordem, né? Desde a área de saúde, da economia, de serviço. Por sua vez, as empresas também precisavam falar com mais rapidez e eficiência com seus colaboradores, porque eles já não estavam, salvo exceções, né, de indústria, algum segmento que precisava estar presencial, a maioria estava de casa, então essa comunicação também mudou nas organizações e esse legado ficou. Tem empresa que não voltou mais 100%, né? Tem esquema de rodízio, híbrido. Então, assim, essa comunicação, inclusive, Marcelo, mudou também para além só de imprensa. A comunicação interna também ganhou mais força, sabe? Eu acho que ganhou, inclusive, relevância. E tudo isso vai se esbarrando, né? Não dá para você ser só mais assessor de imprensa, isso
uma criança minha e da usina só pensando no jornalismo. Eu acho que a gente tem que pensar macro, porque afinal de contas a gente está falando de reputação daquela empresa, seja ele pequeno ou grande, né? Quando você pensa em reputação, não adianta você querer forçar uma barra e tá super bem na TV, se junto aos seus colaboradores você não está. Uma hora essa forçação de barra vai vazar, e aí pode ser muito pior, um tiro no pé. E por isso que hoje você entra até com aquela ESG, né? Que é o Environmental, parte de meio ambiente, parte corporativa e a parte de governança, né? Ou seja, você tem que fazer aquilo que você fala, né? E não só não falar, mas não fazer, né? Exatamente. E, Cláudia, eu queria aqui, para a gente encerrar, né? Bate-papo para variar, ele voa, né? Mas a gente sabe que a nossa audiência do YouTube aí gosta de ver as coisas mais direto ao ponto, né? Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, né? Uma frase que te inspira. Eu não sei se é exatamente uma frase pronta, Marcelo, assim, mas eu acho que a gente tem que ser inquieto, sempre. E comunicadores, eu acho que tem que ser extremamente curiosos, assim. Eu acho que a inquietude move a comunicação. No sentido que a gente tem que buscar, que a gente tem que ouvir, sabe? Eu acho que a gente tem uma falha hoje, voltando na questão da velocidade, a gente tem uma falha. O bom comunicador também é bom ouvinte, ele ouve o cliente do cliente. Então, acho que de frase eu deixaria assim, ser inquieto e bom ouvinte. Tá ótimo, Cláudia. Queria te agradecer bastante pelo nosso papo hoje, hein? Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa, que é conteúdo relevante. Com certeza. Bom, queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, né? A gente tem vários conteúdos relevantes como esse, né? Agradecendo a Cláudia novamente, né? Tem muita coisa boa vindo por aí. E até a nossa próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Marcelo.